Fala pessoal, tudo bem? Quero agradecer aos meus inscritos que estão aí compartilhando nossos vídeos. Olha o que eu fiz aí para vocês. Hoje tem algo especial, não perca a dica. Nós vamos ensinar vocês a fazerem massa acrílica. Tá caro massa acrílica, não tá? Mas nós vamos ensinar você a fazer. Vamos compartilhar com você isso aí. Nós usamos aqui um copo de cimento branco e um copo de massa corrida para interior. Barato, né, gente? A massa interior ela é barata, a massa corrida. O cimento branco também não é caro. Você compra em pequena quantidade. Dá para fazer com cimento cinza, mas não é a mesma coisa assim na questão da cor. Então aqui nós já fizemos, mexemos e estamos aplicando essa massa acrílica feita com cimento branco e massa corrida para interior. Você precisa deixar ela bem homogênea, você precisa deixar ela bem macia, não deixa firme. Põe uma quantidade de água onde ela fica bem macia. Se você for aplicar, olha a dica, se você for aplicar em uma parede com os poros bem abertos, exemplo, em tijolos direto ou em reboco, molha bem por causa do cimento. O cimento ele é algo que seca rápido. Então fiz um por um. Aqui eu já estou lixando, porque essa do lado ela já estava pronta. Eu esperei secar para demonstrar para vocês. Por quê? Porque ela demora a secar, ou seja, você precisa esperar secar bem para você colocar outra demão por cima. Não aplique sem antes você ter certeza de que ela secou realmente. Por quê? Porque o cimento ele pode embolar. Você precisa deixar ela bem homogênea, bem molhada para aplicar em cima da outra. Veja que eu molho e aí eu vou passar a mão. Se você fizer isso em uma massa para interior que não é acrílica, dessa bem barato, se você molhar e passar a mão ali, ela sai toda, porque ela não resiste à água. Olha lá para você ver. Eu estou passando a mão molhada, molho bastante, passo a mão, ela não sai. E aqui não secou totalmente. Quando ela secar totalmente, aí já era. Aí até para lixar fica ruim. Mas até as 24 horas você ainda consegue lixar bem. Depois disso dificulta um pouco, mas 24 horas eu garanto. Essa aqui já tem quase 24 horas e eu lixei bacana. Nesse mesmo vídeo eu vou replicar tábuas daquele serviço que a gente mostrou para vocês. Efeito madeira mais barato. É o término desse trabalho, que é essa parede aqui do lado, com mais de 20 metros quadrados. Bem barato. Aqui nós não gastamos quase nada. A única coisa mais caro aqui foi só a resina, que custou menos de R$ 70. Uma lata pequena. E aí a gente comprou e aplicou nela toda. Aqui eu estou mostrando para vocês, se você tiver um pincel aí que você não quer usar ele porque você não tem para comprar outro, então você tira esses pelinhos que tá sobrando aí nas laterais, que é bem ruim às vezes para o trabalho ficar bacana. É só cortar. Essa é uma dica bacana aí para você utilizar seu pincelzinho que tá lá guardado no cantinho, esperando um trabalho, né? Aí aqui eu pintei com essa tinta cor, né, mogno, bem clarinho. Essa aqui a gente coloca o xadrez laranja junto com o xadrez marrom. É pouco marrom e um pouco mais de laranja. Você vai colocando e vai vendo a cor que você quer. A minha dica é que você olhe o vídeo. Essa cor que você está vendo aqui, você pode fazer ela a partir do laranja e o marrom. Você coloca pouco marrom e mais laranja no caso, e chega nessa cor. Aqui eu estou ensinando você a fazer os veios da tábua, que é bem fácil. Você coloca o xadrez no pincel e vem fazendo. Para não ficar escorrendo, você levanta um pouco mais o pincel para cima. E aí você vem fazendo. Não para com a mão. Quando você começar, você continua, porque senão vai ficar marcado. Não tem dificuldade. Com outro pincel, aqui eu ainda estou fazendo as veias.
da madeira. Aqui eu vou simular agora como se você ou eu tivesse errado. E aí eu ponho um pouco mais, e aí eu fiz um veio um pouco mais demonstrativo. Ficou muito forte e eu não quero tirar. Pego um outro pincel com a tinta preparada, acrílica, que eu estou fazendo a tábua. E aí venho passando com a mão de tinta para tapar esse preto. Quando você fizer isso, caso você erre, o seu pincel vai ficar com excesso desse preto que você está tentando tirar. Como que eu faço? Pega esse pincel e aplica ele em outra tábua, tira esse excesso em outra tábua, ou até em outro lugar que você não está usando. Mas se você não tiver esse lugar, coloca numa tábua que você ainda não pintou, que você ainda não aplicou essa tinta marrom, que é esse efeito mogno claro. Aí você tirou o excesso do preto, aplica um pouco mais da tinta marrom. Devagar, não molhe bastante o pincel para não escorrer, com a mão leve. É muito fácil. Então você usa esse corante preto para fazer os veios com um pincel, e com o outro você aplica o marrom, que é primeiramente na tábua. Aqui eu estou fazendo os veios enquanto a tábua ainda está molhada, a tinta não secou. É mais fácil. Posso aplicar depois que a tábua secou, depois que a parede estiver seca? Pode. Só que é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil, porque o preto ele vai secar mais rápido. Pode ser que fique algumas falhas. Como que eu faço? Pego um pincel marrom, com a tinta acrílica marrom, e passo em cima do preto, que ele vai espalhar com mais facilidade. Mas é a mesma coisa. Aqui eu estou ensinando a fazer as divisas das tábuas. Nessa parede eu já apliquei a resina, porque se você sujar nas laterais da tábua, é só passar uma buchinha, que eu vou mostrar aqui agora, e aí você consegue limpar, porque aqui já está impermeabilizada com a nossa resina. O pincel número é 8. Eu tenho as dicas para vocês no primeiro vídeo, efeito madeira mais barato, aonde eu falo sobre essas divisas, como fazer esses riscos. Aqui eu mostro como limpar, que é muito fácil. Você precisa passar a buchinha sempre na água, porque como a parede está impermeabilizada, ela espalha muito rápido. Aqui eu estou limpando com a buchinha. Não tem dificuldade. Esse é o término do nosso trabalho do primeiro vídeo, efeito madeira mais barato, feito na massa. Você que não viu o vídeo, acompanhe o primeiro vídeo, efeito madeira mais barato, feita no reboco, muito barato, muito barato. Aqui nós estamos usando o preto, eu quis fazer um pouco mais forte, mais demonstrativo. Daqui a pouco vocês vão ver eu aplicar a resina em uma e o verniz em outra. Por quê? Somente para demonstrar para vocês. Olha para você ver quanta dica em um vídeo só. Eu estou tentando abranger várias dicas para vocês em um vídeo só, para ficar legal. Aqui eu estou fazendo com o pincel número 8 um pouco mais os veios da madeira, né, com mais paciência. É muito prazeroso quando a gente faz um trabalho para a gente mesmo, ou para o cliente quando ele fica bastante satisfeito. E aqui a gente está aplicando esse xadrez preto. Não pule o vídeo para você não perder as dicas. A gente tem mais dica para demonstrar. O vídeo ficou bem curto, eu adiantei bastante para vocês. O que eu estou fazendo aqui nessa tábua separado é a mesma coisa que eu fiz nessa parede grande. Tá aí a nossa resina, uma resina barata, menos de R$70 uma resina dessa aí. Que uma latinha só dessa, de 3,5, eu apliquei na parede toda. E mais de 20 metros quadrados essa parede aqui do lado, né? Que falta só os frisos do meio ali. Aí tá o verniz, que é utilizado em concreto, em madeira, em qualquer lugar. É um spray muito bacana para usar. Não tem dificuldade, é muito fácil, porque quando a tábua ainda não tem brilho,
ele praticamente mostra para você onde você não passou. Então é muito prático, é muito fácil. Vai ficar um pouco mais caro do que a resina, mas é muito prático e dá um pouco mais de brilho. Esse verniz deu um pouco mais de brilho. Aqui eu acabei o serviço, dei só 2 demãos. Se você dá 3, 4 demãos, fica bem melhor. Mas eu apliquei só 2 vezes. O vídeo ficou um pouco longo, mais do que eu queria. Mas nesse vídeo a gente está agora aplicando o verniz na de baixo e na de cima a resina. E nesse mesmo vídeo a gente está mostrando para vocês o quê? Como fazer a massa acrílica barato, a partir do cimento e da massa corrida para interior. A massa secou um pouco, eu apliquei água, não tem problema. Por quê? Porque é cimento. Ela não secou totalmente, ela puxou um pouco, eu coloquei água e ali estou dando a segunda demão. Você só pode dar a segunda demão quando você realmente vê que ela secou, ela precisa secar. E você passar, como que eu sei? Você passa a mão nela e ela não sai na sua mão. Ela não sai. Se você passar a mão na parede e ela não sair aquele pó branco, é porque secou. O cimento não deixa sair. Essa é a dica. Se você fizer corretamente, não tem dificuldade. Faça uma parede pequena e a partir daí então você pode aplicar uma parede maior. Qualquer dúvida que eu não tenha passado aqui, vocês mandam para mim e a partir de então do interesse de vocês, eu vou estar mostrando eu aplicando essa massa que a gente aí criou no teto do banheiro. Um teto que a gente tem aqui e eu quero aplicar ela no teto para mostrar para vocês como realmente funciona. Como funciona realmente essa massa acrílica. Eu já fiz um teste nela em outro lugar e ela realmente adere bem e fica bem firme. Obrigado a todos, aos inscritos, um abraço e até o próximo.